na região norte de Santa Catarina, no município de Garuva, na subida da Serra do Mar, o Monte Crista. Caralho, mano! A montanha mais popular da região de Joinville, do norte de Santa Catarina, é onde a gente começa o Circuito 5 aqui do canal. Eu vou contar o que você precisa saber para chegar nesse lugar maravilhoso e um lugar que guarda muita história. Vambora! Hoje é sexta-feira, agora 1 da tarde, estou aqui na BR-101 e lá está ele, o Monte Crista. Nessa estradinha de terra, agora a gente vai entrar, vamos até um estacionamento e vamos subir que já está meio tarde. Então o que acontece? Esse aqui é o principal estacionamento que é utilizado. Eles moram numa casa que fica aqui ao lado. Então, por exemplo, hoje é uma sexta-feira, não tem ninguém, eu sou a única pessoa que vai fazer a trilha. Então, mas aí os cachorros latiram, ela veio falar comigo e abriu o estacionamento para mim. E ali a trilha, já vamos começar. Essa trilha é longa e vale a pena dar uma estudada nela. Ela pode ser dividida em duas. A primeira parte é mais plana e contorna a face sul da montanha. A segunda parte é mais íngreme e é a subida direto ao cume. Com mais ou menos 1 km de trilha vem a travessia do Rio da Crista. Com mais ou menos 4 km começam as históricas escadarias. Lá pelos 6 km tem o único mirante no meio da trilha. Logo depois tem a possibilidade de subir ao cume por 2 caminhos diferentes. Lá em cima, a gente vai procurar o melhor lugar para acampar. Primeira diversão aqui, opa, com essa mochila aqui não é tão fácil assim não. A gente vai entrar numa região de Mata Atlântica densa, sensacional. É uma trilha histórica, tem muito para contar, mas vamos andar um pouquinho. Tá vendo que o nível do rio tá bem baixo, né? Dependendo das chuvas que acontecerem, fica muito difícil de fazer essa travessia. Se prepare para você ter que se molhar bastante ou até nem conseguir fazer a travessia, tipo assim, água até o pescoço. É bom se informar sobre isso antes, tá? Aqui tem um clima de borda de serra, significa o seguinte, chove muito. E se não chove, é muito dia nublado, mas a previsão é de tempo muito bom para hoje, para amanhã. Tem uma previsão de frio, pode ser que a gente pegue algo perto de 0 grau. Vamos continuar andando, que falta muito. A trilha tá lamacenta. Eu tô num ponto aqui em que tem uma bifurcação, o caminho tá sinalizado, então tá me apontando ali. Na verdade é assim, vou te contar um segredo. Se você pegar a esquerda aqui, você consegue encontrar o caminho principal, mas ele fica mais longo. Vamos pelo caminho normal, né? Cheio de pássaro aqui, cara. Ó, tá vendo? Eu não sei qual que é, tá? Olha. Ele tem tipo assim a cabeça vermelha. Ai, pena que com essa câmera eu não consigo mostrar. E agora a gente vai entrar num trecho muito especial dessa trilha. Olha como tem uma escadaria aqui. É ou não é incrível isso aqui? No meio do nada. Acredita-se que isso aqui foi colocado há mais de 1000 anos por indígenas. Também acredita-se que ele fazia parte do caminho do Peabiru. Eram, na verdade, um conjunto de trilhas que ligavam a região de São Paulo ao Peru. Só que tinha ramificações. E uma dessas ramificações descia por essa trilha aqui para a região de Joinville. A partir daqui a gente começa, uma boa parte da trilha, a caminhar sobre essas pedras. Então é isso, vamos lá. Cheguei numa clareira, ela tem uma trilha para a esquerda, outra para frente.
outra pra direita. Pelo que me parece aqui, ali. Ó, aqui tem uma indicação. Totem. Ah, faz muito tempo que eu fiz essa trilha, eu não lembro de cabeça pra onde que é. Então o que a gente faz? A gente segue um pouquinho até o GPS marcar. Ele precisa que você saia um pouco do lugar pra... Ah, já vi que é aqui mesmo. Ele começou a marcar na direção certa. Vambora. Opa! Agora começa a apertar um pouquinho. Não chega a ser assim uma escalada, mas fica mais íngreme. Também você imagina, eu tô quase na metade e eu não subi nem 300 metros. A última montanha que eu subi foi o Pico do Tabuleiro, lá na Grande Florianópolis. E lá eu sofri com a questão do peso. Eu tô trazendo bastante coisa para frio, porque amanhã tem uma previsão de tempo um pouquinho mais frio. Talvez eu esteja exagerando. Mas tudo bem, o que eu fiz para diminuir o peso? Eu tirei o tripé que eu uso para fazer imagens da minha outra câmera. Cara, as pedras continuam. Eu tô aqui a uns 500 metros de altitude. E elas ainda estão aqui, ó. É muito louco. Imaginar que, bom, sei lá se daqui a 1000 anos, mas se tiver, é um baita patrimônio histórico. Cara, aqui tem uma vista parcial. Ah, tá brincando comigo, cara, olha isso aqui. Ó. Pra que isso, cara? Pô, leva embora, né? Eu levarei. Vamos subir na pedra aqui pra ver a vista. Vambora. Bicho. Mas ali é o cume, tá? Olha isso daqui. Serra do Mar. Pela primeira vez aqui no canal. Joinville. Lá ao fundo, São Francisco do Sul. Essa região é linda, mano. A gente vê que as árvores sumiram, agora a gente está no meio de uns arbustos. Sinal que estamos chegando perto da área de acampamento e do cume. Chegando, hein? Agora já passei de 800 metros. Cara, aqui tem uma bifurcação. Cara, aqui sobe os campos, chamados Campos do Quiriri, que vai dar lá no Paraná. Tem uma cachoeira um pouco à frente aqui. Eu vou amanhã, se eu tiver disposição. Tenho esse físico todo não, tá? Ih, rapaz, eu tô no lugar certo. Eu acho que eu me enganei, não era lá não. Aqui, que é área de camping. E aqui vai pra cachoeira. Olha o tamanho da área de camping aqui. O cume é lá em cima. Então eu vou deixar minha barraca aqui. Pronto, vamos lá. Será que não era melhor eu ter montado acampamento aqui em cima? Eu vou analisar aqui o terreno para ver se vale. Caralho, mano. Ó, estamos chegando. Nossa primeira montanha aqui da região de Joinville. Com esse sol, não tem um cume propriamente dito. Me parece que eu já estou no ponto mais alto. Monte Crista! Olha só isso. Sol se pondo. Tá uma delícia aqui, cara. Como eu tô sem tripé, improvisei
toquinho de madeira. Aqui a gente consegue ver vários morros que são marcos geográficos da região de Joinville. Bem ali acima na imagem a gente vê o Morro do Baú, que é lá em Ilhota, na região de Blumenau. Ali a gente vê a cidade de Joinville, que é o grande polo aqui do norte de Santa Catarina. Ela fica numa planície e num estuário de vários rios, protegida pela ilha de São Francisco do Sul. E desse lado aqui, aqui não dá para ver a subida para o Paraná, mas a divisa é bem ali. E eu achei um lugarzinho ali que é abrigado do vento sul. Então eu acho que eu consigo acampar. Eu trouxe bastante roupa de frio, não vai fazer tanto frio assim. Eu vou voltar para lá para pegar. Na pressa eu deixei a câmera aqui, mas foi rapidinho. Então agora eu vou montar a barraca. Achei um lugar muito bom mesmo. Tem até bastante grama aqui embaixo, ele é bem plano. Eu tenho chamado EVA, que é o de alumínio, colchão a ar, saco de dormir, resiste até 0 grau. Eu acho que não vai ter geada, não vai fazer menos de 0. De qualquer forma, eu trouxe uma outra coisinha, é chamado de liner. Ele me garante um pouco mais de conforto térmico, até 10 graus, segundo o fabricante. Eu tô subindo aqui para tentar fazer umas fotografias, então olha que coisa mais linda ali, a cidade iluminada. Tem uma música de uma banda aqui de Joinville chamada Reino Fung, chama Monte Cristo. Ver a cidade de cima, imaginando onde você está. Tem uma amiga minha aqui para eu imaginar onde é que ela está, a Morgana. Então eu vou olhar a cidade de cima imaginando onde ela está. É ver a cidade de cima, imaginando onde você está. Parece que tá chovendo, eu vi estrela cair. Agora 9, quase 10, acordar às 5 amanhã pra gente ver o nascer do sol. Eu andei um pouquinho aqui em volta da barraca, quero que o meu corpo produza calor, e agora eu vou para debaixo da coberta para segurar, reter esse calor. Então, boa noite. Bom dia, umas 4 da manhã eu botei cobertor de fleece, deu mais frio. Eu podia ter botado a jaqueta também. Legal, ele esquenta bastante mesmo. Que tal, hein? Eu queria uma visão mais de frente, mas não tem uma mata, tu não consegue entrar ali. Que tá bom já, bom demais aqui. Agora são 6h30, olha que coisa linda. Ali a gente conseguiu ver bem ontem, né? Agora a gente consegue ver bem desse lado aqui. Como a Serra do Mar é diferente da Serra Geral, queda de altitude assim é muito mais suave. A gente não vê assim a rocha, a gente vê muita floresta. Tem a ver com a composição das rochas, inclusive, né? Essa aqui é uma rocha de granito. Ele é mais arredondado, são grandes blocões assim. Embora tenha também alguns paredões, olha só que interessante. Não significa que eles não possam existir. Aqui tem um, né? Mas é a exceção, a regra não é essa. E sem falar que a gente não tem assim aquele platôzão bem retinho lá no alto. Até é um planalto, mas assim, muito mais ondulado o relevo do que lá em Bom Jardim da Serra, Urubici. Então é isso. Tem mais coisa para fazer, sabe? Dependendo da disposição. Essa trilha, como eu falei ontem, né? Tem uma bifurcação ali que vai seguir para a cachoeira. Cara, não tenho disposição. Conheça seus limites, né? Começando a descida aqui, esse é o caminho que eu utilizei na vinda. Eu vou seguir por aqui e eu vou cortar um pouquinho de caminho. E aqui tem uma formação rochosa muito interessante. Pedra do Guardião, dizem que parece uma pessoa sentada. Então tá aqui a Pedra do Guardião. É isso. Previsão de umas 3h30, 4 horas de descida. E a gente se vê lá embaixo.
Cara, se tivesse quente hoje, olha só, tinha uma continuação da trilha aqui. Ai, não tô nem acreditando nesse pontinho aqui. Puxa vida, cara. Sensação de que não vai acabar nunca. Cara, é uma trilha longa. Cá estamos. Sabe aquela música do Reino Fundi? A letra comemora quando chega no fim. Passei da ponte, cheguei. Passei da ponte, cheguei. É por onde eu vou ficar. Tá o Monte Cristo. Eu também esqueci de falar do nome dele, né? O formato dele se assemelha à crista de um galo. Sei lá. Então é isso, cara, sabe? Venha preparado. Dá pra fazer bate e volta? Subir e voltar no mesmo dia? Dá, com certeza. Só que você tem que começar cedo. Dá pra seguir ali pros campos do Quiriri. Dá pra fazer até a travessia pro Paraná, mas aí já é uma aventura pra quem tem mais fôlego, pra quem tá mais preparado. Lá na descrição, então, estão todas as informações pra você achar aqui o estacionamento e o track log para você conseguir fazer essa trilha sem se perder. E até a próxima aventura.